Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e hoje nós vamos para o segundo episódio da nossa pequena série sobre as novidades jurídicas de 2021, vendo as mudanças sobre a renda utilizada como parâmetro para a concessão do benefício assistencial. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, houve uma modificação pela medida provisória número 1023 de 2020 sobre o artigo 20, parágrafo 3º da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS, a Lei número 8742 de 93, Lei 8742 de 93, e de forma mais específica, na definição da renda familiar do requerente do benefício de prestação continuada da assistência social, o chamado BPC. O BPC tem um requisito, que é o de ser a pessoa idosa ou deficiente, e duas condições, que são as de não ter meios de prover a própria subsistência e também a família do requerente não ter meios para conseguir mantê-lo. O cumprimento dessas duas condições sempre foi uma questão polêmica, tanto nos processos administrativos quanto judiciais, considerando que existe um critério objetivo fixado na LOAS com base na renda familiar mensal dividida pela quantidade de pessoas do grupo familiar, chamada renda per capita, que precisa ser inferior a 1/4 do salário mínimo. A Lei 13.981 de 2020 alterou o artigo 20, parágrafo 3º da LOAS, e esse critério objetivo passou a ser de renda familiar mensal per capita inferior à metade do salário mínimo, ou seja, houve uma ampliação da renda mensal máxima por integrante que a família pode ter para a concessão do benefício de prestação continuada da assistência social. Só que essa alteração gerou polêmica e foi objeto de dois questionamentos diferentes. Em primeiro lugar, já durante a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União suspendeu a eficácia dessa alteração normativa no dia 13 de março de 2020, em decisão monocrática do relator, o ministro Bruno Dantas, que foi referendada pelo Pleno do TCU no dia 18 de março de 2020, no Acórdão 593 de 2020 do processo de tomada de contas número 011-564/2020-2. Além disso, esse dispositivo foi objeto de um questionamento na ADPF número 662, proposta pelo presidente da República no dia 24 de março de 2020, ainda em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Além disso, essa modificação foi revertida 9 dias após a sua entrada em vigor pela Lei nº 13.982 de 2020, vigente a partir do dia 2 de março de 2020, que novamente modificou o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8742 de 93, a LOAS, para restabelecer a quantia equivalente a 1/4 do salário mínimo como critério objetivo a ser verificado na renda familiar per capita. Só que a regra legal aprovada no Congresso Nacional inseriu dois novos incisos, que não existiam no parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS, que tinha que passou a prever a existência de dois critérios objetivos diferentes para a verificação do cumprimento da condição do BPC. Primeiro, a renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo até 31/12 de 2019 e a renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2020. Além disso, essa renda per capita familiar inferior a meio salário mínimo retornou na Lei 13.982 de 2020, que acrescentou o artigo 20A a LOAS e passou a permitir a modificação desse critério objetivo por meio de decreto do Presidente da República em virtude
do estado de calamidade pública existente na época em decorrência da pandemia da Covid-19. Então, nós temos um dispositivo na LOAS que autoriza a regulamentação da concessão do BPC com alteração do critério objetivo da renda para a comprovação das condições necessárias à concessão do benefício assistencial. E mais recentemente, a MP número 1023, que foi publicada no dia 31 de dezembro de 2020, no último dia do ano, alterou mais uma vez o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS com duas alterações. Primeiro, excluiu a limitação temporal de 31 de dezembro de 2020, ou seja, o critério objetivo de 1/4 do salário mínimo permanece em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021 e retirou a expressão igual, ou seja, o critério legal da condição passa a ser uma renda per capita mensal do grupo familiar do requerente do BPC apenas inferior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, a renda igual, em tese, se considerar apenas o critério objetivo, como isso é algo controverso e afastado no judiciário, a pessoa não teria direito, apenas se o grupo familiar tiver uma renda per capita inferior a R$ 275 por pessoa, que é 1/4 do salário mínimo em 2021, ou seja, essa renda per capita precisa ser de até R$ 274,99, porque se for igual ou maior a 275, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º, inciso 1º da LOAS, essa pessoa deixaria de ter direito ao benefício assistencial pelo descumprimento das suas condições. Só que não é ainda o último capítulo dessa novela, considerando que a medida provisória precisa ser convertida em lei e, como nós vimos nesse episódio, há, nos últimos anos, divergências entre o Executivo e o Legislativo e ainda entre o Congresso Nacional com o Tribunal de Contas da União sobre essa atualização do critério objetivo previsto na LOAS para a comprovação das condições para a obtenção do benefício assistencial. Eu lembro que os nossos episódios do podcast também podem ser lidos em formato de texto no site www.oscarvalentecardoso.com/blog e amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!